Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça a todos e a todos esses corações queridos que estão em sintonia conosco. Como disse o Mestre Jesus, onde estiverem reunidos, mais de um, ali eu estarei. E com certeza, esse Mestre amigo, nosso irmão querido, através dos seus mensageiros, está conosco, nos amparando, vibrando, sustentando, não é? E junto conosco também se reúnem muitos irmãos desencarnados que vêm para realizar os seus estudos também, o seu aprendizado, né? Porque o fato de nós desencarnarmos não significa que nós vamos adquirir tudo aquele conhecimento que hoje para nós está nas literaturas, né? Não. Nós vamos continuar com a mesma nossa continuidade da nossa vida no plano espiritual, com todas as nossas dificuldades de entendimento. Então, é muito comum, não raro, que aonde estiver sendo falado o Evangelho do Cristo, sendo vivenciado o Evangelho do Cristo, nós, quando desencarnados, seremos conduzidos até lá, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso grau de entendimento, né? Como hoje, nós procuramos as casas religiosas, a casa espírita, para nos instruir, para aprender, né? Para entender melhor o Evangelho do Cristo, né? Então, esses irmãos se achegam até nós. Não é o fato de nós estarmos aqui gravando um vídeo que nós estamos só nós aqui nessa telinha, não. A espiritualidade está nos sustentando e nos amparando. Nós não podemos esquecer que o trabalho é do Cristo. Ele não é nosso, percebe? Nós somos apenas instrumentos do seu trabalho, nós somos candidatos a seus seguidores. E à medida que nós vamos compreendendo melhor o Evangelho, nós vamos compreendendo melhor qual é a nossa real condição de espírito eterno que somos, nós cada vez mais vamos nos desprendendo das coisas da matéria, né? E vamos nos espiritualizando cada vez mais. Não é? Então é assim com esses nossos irmãos, que também vibram amorosamente para conosco. A vibração, a irradiação das luzes vibratórias, da energia vibratória, ela contagia todos os corações. Então, se nós, nesse momento, você que está aí conosco, né, está tendo a oportunidade de ver essa nossa humilde contribuição para o trabalho do progresso aqui na Terra, nosso trabalho pequenino, se desprender também, se inteirar, né, em espírito, né, ali presente e tentar compreender, né, essa interação vibratória vai contagiando todos os corações e assim sucessivamente. Olha que maravilha! Cada um de nós que está compartilhando essa mensagem está ligado a outros corações vibratórios. E esses corações estão ligados a outro. Olha como a coisa se expande no universo, né? Queira Deus todos esses irmãos desencarnados que estão conosco. Só para que vocês também tenham a oportunidade de repente gostam de estar acompanhando com seu livrinho aí na mão, nós vamos estar trabalhando hoje o Livro dos Espíritos, né? A questão 907 e 908, do item 2 do capítulo 12, Perfeição Moral. Hoje nós vamos estar trabalhando a questão 907, 908, capítulo 2, item 2, desculpa, das paixões. Então, se você quiser pegar seu livrinho aí para acompanhar conosco, então, que gosta de fazer os seus estudos dessa maneira, assim nós vamos caminhando. E nesse entendimento amoroso, nessa serenidade amorosa, que nós possamos nos ligar a Deus, nosso Pai, que tudo sabe e tudo conhece ao nosso respeito, ao nosso irmão Jesus, irmão amoroso, fraterno, que sabe das nossas dificuldades,
nosso Espírito protetor amoroso, que nos orienta a cada instante da nossa existência, mas que muitas vezes fechamos o nosso coração nos nossos pensamentos de dificuldade aqui na matéria. A Maria, nossa mãe querida, mãe de todos nós, zeladora, trabalhadora, um coração amoroso enorme, que nos protege, ampara e zela por todos nós. Passamos por momentos de turbulência no planeta, momentos em que não existe uma guerra armada, mas existe um inimigo comum a assolar as bases da Terra, mas que, se a humanidade, os corações, se unirem em torno desse inimigo comum, através do amor e da fraternidade, nós o derrotaremos. Não com armas, mas com o amor que o Cristo espera de nós. É a oportunidade da evolução do amor na Terra, em todos os corações. Oportunidade bendita e amorosa que Deus nos dá na sua infinita misericórdia. Mestre Jesus, te agradecemos a mais essa oportunidade deste encontro e permita que na sua infinita bondade, a sua assistência através desses irmãos amorosos que estão conosco, possamos trazer a mensagem do Livro dos Espíritos de hoje e que possamos contribuir de alguma forma com todos os corações ligados a nós, encarnados e todos aqueles irmãos desencarnados que vibram conosco. Que a tua paz se estenda sobre todos os lares que passam por tantas dificuldades e por toda a terra, pelos nossos governantes, que têm nas mãos uma responsabilidade grande na conduta do bem comum. Permita, meu Deus, que esses corações sejam envolvidos, como sempre estiveram, mas que principalmente sintam a tua presença amorosa, num momento sincero de reflexão, longe do orgulho que tanto domina esses corações. Que assim seja, Mestre querido, que assim seja, espiritualidade amorosa. Graças a Deus. Eu quero ver o dia que nós tivermos a condição, permita Deus, né, de voltarmos à casa espírita, nos trabalhos. Eu creio que nós vamos nos sentir como, desculpe o termo, trocadilho, como cachorro que caiu da mudança, né? Porque nós estamos tão assim já familiarizados com os vídeos que nós já nos sentimos ali presentes, cada vez mais, né? Com vocês, tendo a oportunidade de entrar nas casas, nos lares, né? E olha, como eu sempre digo, que beleza, né? Essa ferramenta que pode, nesse momento, nos conectar a qualquer canto do mundo, que desejam e que tenha permissão de Deus nosso Pai, de acordo com a sua vontade, né, de se conectar a esses inúmeros evangelhos, né, inúmeros encontros através da internet, que no começo parecia uma coisa assim, uma ferramenta monstruosa, né? Eu com as minhas dificuldades parecia uma coisa do outro mundo. Hoje a gente já de alguma maneira já consegue dar os nossos pitacos ali, né? Gente, então vamos lá. Conforme eu falei, nós vamos hoje trabalhar o Livro dos Espíritos, o capítulo 12 da perfeição moral, e vamos trabalhar o item 2 das paixões, né? Então nós vamos tentar aqui conversar um pouco dessa paixão que hoje, ainda pela nossa própria condição espiritual, infelizmente estão muito ligadas às paixões da matéria, às paixões da terra ainda, né? E aí nós vamos tentar entender um pouquinho, falar um pouco, né, desse tema que ele também gera muito conflito, porque a paixão exagerada, ela traz prejuízos para nós, né?
ela traz desequilíbrios, percebe? Então é isso que nós vamos tentar estar falando aqui um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Questão 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Resposta: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós e para o outro. Aí vamos ler aqui, como é duas questões, né, a consideração de Kardec complementando essas duas questões. As paixões são alavancadas que decuplicam. Aqui eu fui procurar o que é essa palavra decuplicam, multiplica por 10 segundo o dicionário. Então vamos lá. As paixões são alavancadas que multiplicadas por 10, vamos colocar assim, as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. E quando nós olhamos também, né, o significado de paixão no dicionário, então ele coloca para nós, até para ajudar nessa nossa ilustração e nas considerações do Livro dos Espíritos, ela coloca que a paixão é um sentimento intenso, que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento e outras coisas. Paixão, ela gera amor, ódio ou desejo, demonstrado de maneira extrema, atração intensa ou movimento violento, impetuoso do ser para o que ele deseja. Paixão, por exemplo, pela música, pelo cinema. Como eu falei no início, nós temos uma dificuldade hoje ainda muito grande na nossa condição material ainda, desses sentimentos de paixão, porque quando ele fala, né, que a paixão, o excesso nos transforma em seres irracionais, nos aproxima muito da animalidade, nós percebemos aí no outro dia, na mídia, né, no dia a dia. Por exemplo, essas torcidas, pegar o exemplo do cotidiano, né? Essas torcidas desses clubes aí, que pela paixão doentia, né, pelo seu clube, que já se torna uma coisa doentia, eles se encontram para se degladiar, né, que acaba trazendo aí uma violência tão grande, irmãos chegam a desencarnar nessas condições dessa pancadaria.
Nós não podemos esquecer também que nós trazemos tendências quando nós reencarnamos. O que são essas tendências? Tendências que nós precisamos trabalhar em nós para nos melhorarmos, né? Nós temos uma tendência aos vícios de toda a ordem, aqueles que nós não conseguimos superar. Temos tantos aí, os legais, vamos dizer assim, a bebida, né, o alcoolismo, o tabagismo, outros tipos de droga também, que nós estamos sujeitos a nos deixar cair, né, se nós não estivermos alerta e trabalhar para extirpar esse mal de nós, né? E trazemos outras paixões, paixões que podem se tornar desequilibradas, como as paixões do sexo, por exemplo. Vamos trazer esse tema para nós. Ou seja, tudo aquilo que se torna um pensamento fixo, né, ele vai tomando uma forma muito grande, ao ponto que, como ele coloca ali, ao ponto de eu não conseguir controlar as minhas paixões, os meus desejos e as minhas tendências. Então, nós corremos o risco, né, de estar fazendo coisas desequilibradas sem, na realidade, ou perceber. Percebe? Então, nós fugimos da linha da razão. Então, por isso que ele coloca, o perigoso são os excessos que nós cometemos. Percebe? E toda paixão, ela, em desequilíbrio, se torna um processo obsessivo, um fanatismo. Nós temos aí algumas religiões que o fanatismo, a paixão gerou um fanatismo tão grande que eles se matam por conta de uma religião. Entende? São fanáticos, são mentes doentias, percebe? Então isso leva à degeneração do espírito na Terra. Quantos irmãos aí, por conta de não aceitarem final de relacionamento, chegam às vias de fato com as suas companheiras, na grande maioria, ou pode acontecer com seus companheiros, né? Porque não aceitou. É uma paixão doentia, que precisa ser trabalhada, né? E até pegando as lições que nós tivemos no capítulo anterior, veja, nós precisamos tomar cuidado que até uma obra, um livro, que de alguma maneira nós lemos, e se o autor colocou coisas ali que podem gerar um desequilíbrio, eu posso gerar um desequilíbrio, despertar um sentimento ali, através de alguma coisa que eu veja, que eu leia, né? Então nós precisamos estar atentos a isso e trabalhar isso em nós. Não é? Não adianta eu disser que eu sou um candidato a seguidor do Cristo se eu prego uma coisa, mas a minha paixão me leva para outro caminho. Então eu posso estar ali dentro da casa espírita ou no templo religioso, tentando absorver aquilo que estão passando de bom, mas o meu pensamento pode estar ali, visualizando um irmão, uma irmã, enfim, ou seja, totalmente em desequilíbrio, isso de nada adianta. Então a espiritualidade nos dá a oportunidade de, conhecendo essas nossas fraquezas hoje, sabendo que temos que trabalhar, né, em nós, nos dá a oportunidade de lutar contra elas. Da mesma forma que ele coloca, a paixão bem trabalhada, ela pode nos conduzir a esferas evolutivas grandiosas, gerar trabalhos grandiosos. De que forma? Ora, se eu tenho o desejo de trabalhar em prol do Cristo e da sua obra na Terra, a minha paixão, né, pelo trabalho em equilíbrio vai me levar a realizar grandes obras,
né? O meu desejo, por exemplo, de ajudar a humanidade ou os irmãos que cruzam o meu caminho no bem, da forma que eu tiver as condições de contribuir para o progresso deles ou a ajuda deles, vai permitir que eu realize trabalhos sem apegos desprendidos da matéria. Da mesma forma que a paixão nos escraviza na matéria, ela é uma ferramenta que me ajuda também no bem a me desprender da matéria. Não é? Fazer o bem sem olhar a quem, com todo e total despreendimento, né? Como diz no Evangelho, né? Ou seja, eu não fazer com interesse de receber algo em troca do reconhecimento, se esse trabalho que eu estou fazendo é menos importante que o do outro, veja, de acordo com a minha condição espiritual, quando eu desperto a paixão no sentido do bem, ela é uma ferramenta maravilhosa de progresso da humanidade. Então, ela não é um mal. O mal é que ao longo do tempo das minhas encarnações, eu fui me apegando a paixões da matéria e hoje, nossa convivência aqui, nós lutamos muito para nos libertarmos dela, como dizia Paulo, né? Eu já consigo praticar o bem, mas ainda não consegui me livrar do mal interior, ou seja, das minhas paixões interiores, né? Então é isso, nós precisamos estar aí atentos às nossas tendências, né? E a paixão em desequilíbrio, o pensamento fixo, leva aos processos obsessivos, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. E não significa que ao voltar à espiritualidade eu me liberto disso assim com uma grande facilidade. Não, porque eu vou ser o mesmo espírito, como nós já falamos outras vezes, na espiritualidade livre da matéria, como eu fui aqui. Ou seja, a espiritualidade é uma oportunidade de aprendizado, de rever as nossas dificuldades e aprimorarmos lá para colocar em prática aqui, né? E todos nós temos as nossas paixões, né? Sabe lá elas qual forem, né? Mas precisamos trabalhar muito, intensamente para nos livrarmos dela. Então, às vezes, quando eu, só pegando um exemplo meu, eu sou um ex-fumante. Eu sofri muito para deixar o vício do tabagismo, né? E não virei aquele ex-fumante chato que fica, olha, você tem que parar de fumar. Não, eu só, quando tenho oportunidade, eu digo, olha, fácil não é, mas depois que você se livra do seu vício, da sua tendência, você se liberta de uma escravidão, gente. Percebe? Então é isso. Hoje eu assisto um jogo de futebol pelo divertimento, pela diversão, né? O time perdeu, ganhou, enfim, acabou aquilo ali, passou, né? Eu não posso fazer daquilo um motivo de vida, né? De agressão, de dirigir palavras de ofensa ao meu semelhante, né? E a paixão pelo amor ao Cristo, né? Quando nós já o conhecemos, é confiar, acreditar nele e colocarmos, gente, em prática, né? Então ela nos conduz a prodígios grandiosos. Mas, ao longo do nosso caminho, podemos encontrar, muitas vezes, alguma incompreensão com as nossas atitudes, os nossos atos, alguma repreensão, mas que nós saibamos entender que isso são formas de correção. E eu, seguidor do Cristo, devo seguir o meu coração, né? Não abandonar um trabalho onde nós estamos engajados, onde praticamos o bem, em prol de qualquer dificuldade que nós vamos encontrando ao longo desse trabalho, né? Importante e outra, nós vamos responder pelo mal que nós fizemos e por todo o bem que nós deixamos de fazer, porque são oportunidades, né? Então nós temos que estar enganjado nessa luta. E olha, não vai adiantar nada nos pequenos detalhes onde eu sou um seguidor do Evangelho, mas não coloco
esse ensinamento em prática, né? Eu ainda continuo observando, repreendendo, julgando, criticando, percebe? Então não adianta nada, né? São falhas que nós temos e ainda, eu vou dizer, é uma falta de fé e de confiança em Deus, nosso Pai, que está no comando desse universo. E falta de confiança nessa espiritualidade amorosa que através do Cristo, né, governador da terra, está trabalhando por nós, não é? Então, nós todos vamos ter trabalho, dependendo das nossas paixões, de deixá-las de lado se forem negativas, né? Mas vamos confiar, nós somos instrumentos que nós temos condições. Vamos sofrer num primeiro momento, mas nós vamos ganhar nossa liberdade lá na frente, tá? Então nós vamos viver aí situações que nós vamos ter que lutar contra as nossas tendências, contra as nossas fraquezas, né? E como eu falei, as nossas paixões ainda, elas são mais presas às paixões do espírito pela matéria do que ainda as paixões do espírito no desejo do progresso moral e espiritual, tá? Então nós precisamos levar isso em consideração, né? E trabalharmos para o bem comum, para o nosso progresso, né? Então, gente, era a mensagem que tive a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, que nós tivemos a oportunidade de trazer, e eu espero que, de alguma maneira, auxilie na nossa reflexão, né? Porque o objetivo da nossa conversa, vamos dizer assim, é nos ajudar na nossa reflexão. E a gente está sempre aberto através dos canais de comunicação aí, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma ponto que gostaria de conversar um pouquinho mais, pelos canais do SECA é fácil nos encontrar, né? E eu fico à disposição de vocês também. E da mesma forma também, ouvir, porque ouvindo nós aprendemos muito, né? Basta estarmos com o coração aberto e receptivo para aquilo, né? Então que o Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça, como nos fortalece sempre, né? Mas como a gente sempre tem que frisar, fechamos tanto o nosso canal de comunicação com a espiritualidade que na maioria das vezes nós não percebemos, né? Mas Ele está aí nos amparando e nos sustentando a todo instante. Que o Mestre Jesus nos fortaleça sempre, essa equipe amorosa, responsável pelos nossos encontros, que nos inspira e nos intui, possa envolver a cada um de vocês, a cada um, seus lares, seus familiares, envolver o planeta Terra nesse momento de tanta dificuldade que nós estamos passando, mas ainda a misericórdia de Deus, nosso Pai, em todos os acontecimentos. Um dia nós teremos a condição de espíritos mais amadurecidos e mais evoluídos de compreender isso de uma maneira mais natural. Então fiquem em paz e um até sempre, né? Nessa telinha aqui ou pessoalmente, quem sabe, né? Um beijo carinhoso, um abraço fraterno a todos, ok? Um abraço.